Imagina que tu tem uma inteligência artificial geral treinada em casa. Um robozinho que pudesse resolver qualquer problema que tu pedisse. Legal, né? Agora imagina que tu pede pra ele acabar com a fome no mundo e ele acaba matando todas as pessoas do mundo, exterminando a população inteira como se fosse o exterminador do futuro. Ele acabou com a fome no mundo, mas não é na verdade do jeito que a gente gostaria que ele fizesse. E aí, pessoal, meu nome é Matheus Farias e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os problemas éticos que estão envolvidos no processo de treinamento de algoritmos modernos de inteligência artificial e também sobre essa polêmica busca da inteligência artificial geral que pode resolver qualquer problema. Primeiro, vamos entender como funciona o treinamento da inteligência artificial. Imagina que a gente tem dois sistemas que são representados por duas caixas. O primeiro sistema é o sistema que a gente está querendo aprender. Esse sistema ele vai ser considerado como se fosse uma caixa preta, porque a gente não tem acesso às coisas que estão acontecendo dentro dele. A gente tem acesso aos dados que a gente vai colocar como entrada para esse sistema e os dados que ele vai retornar como saída. O segundo sistema vai ser uma caixa branca. Essa caixa é nossa, a gente consegue abrir ela, ver o que é que tem dentro dela, variar os parâmetros desse sistema e também conseguimos colocar dados de entrada e ver qual é a saída desses dados. Agora vai pegar um conjunto de dados e vai alimentar os dois sistemas. O nosso objetivo final é que, para todo o valor de entrada que a gente der para os dois sistemas, a saída dos dois vai ser igual. Claro que inicialmente isso é impossível, porque a gente não sabe o quão próximo é o nosso sistema do sistema que a gente quer copiar, que é o sistema da caixa preta. Mas uma coisa que a gente pode fazer é, toda vez que a gente vai alimentando o sistema, a cada dado que a gente alimentar os dois sistemas, a gente pode observar a saída e comparar a saída dos dois. Se ela for diferente, a gente vai variando os parâmetros da caixa branca até que esses valores fiquem iguais. A partir do momento que, para todo dado de entrada que a gente colocar nos dois sistemas, esses valores de resultado forem iguais, a gente diz que o nosso sistema de caixa branca virou uma mímica perfeita da caixa preta, e o sistema está treinado. Essa analogia é basicamente o que acontece num sistema de inteligência artificial clássico que pode ser treinado. Na verdade, esse algoritmo que eu acabei de explicar aqui é um algoritmo conhecido como algoritmo de aprendizado supervisionado, ou Supervised Machine Learning, porque a gente consegue observar a saída do nosso sistema e, baseado nessa saída, eu consigo alterar os parâmetros do meu sistema de forma que eu consiga aprender alguma coisa. E esses sistemas que eu chamei de caixa ou de máquina, na verdade, eles são 100% abstratos. Eles podem ser qualquer coisa. Então, você pode treinar um algoritmo de inteligência artificial para identificar que naquela imagem tem a foto de um gato ou de um cachorro. E até pouco tempo atrás, a gente tratava problemas de machine learning de um jeito muito específico. Então, você tem um texto, por exemplo, e você quer identificar um pedaço de frase naquele texto. Ou você tem uma imagem e você quer identificar se certo objeto está contido naquela imagem. Ou, por exemplo, você tem um áudio e você quer identificar que aquele áudio, na verdade, é a fala de uma certa pessoa. E nesse tipo de problema, o nosso sistema ele fica preso a responder as nossas perguntas com base no jeito que a gente treinou o sistema, com base nas classes que a gente atribuiu para ele. Então, no sistema que tem para identificar se a imagem tem gato ou cachorro, se você bota uma terceira imagem, né, uma imagem que não tem nem gato nem cachorro, ele vai ficar limitado a responder se aquilo é um gato ou um cachorro. Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro, não. Então você começa a atribuir um viés, você começa a enviesar aquele seu sistema a responder alguma pergunta baseado do jeito que você treinou o sistema. O viés no algoritmo, ele se refere a erros sistemáticos que podem acontecer no processo de tomada de decisão do sistema e que podem levar a tratamentos desiguais para certos grupos ou indivíduos. Isso acontece porque o dado que a gente usou para treinar o sistema ou até o modelo que a gente usou reflete em algum viés que acontece na sociedade e esse viés é perpetuado no processo de decisão desses algoritmos. Um exemplo bem simples de inteligência artificial treinada que está no nosso dia a dia e que tem um viés antiético na prática é o próprio Google Tradutor. Vamos fazer o seguinte experimento. Eu vou pegar algumas frases em português, vou traduzir essas frases para o turco e depois eu vou traduzir de volta do turco para o português. O meu objetivo é que essa mensagem final ela seja a mesma mensagem que eu mandei de entrada, porque eu só estou traduzindo de uma língua para outra. A diferença é que no português, na língua portuguesa, as frases elas têm gênero. Então, lendo uma frase, eu consigo identificar se o sujeito, por exemplo, é do gênero masculino ou do gênero feminino. E no turco eu não tenho essa distinção, é uma linguagem neutra. Agora eu estou aqui no Google Tradutor e eu vou colocar a nossa primeira frase, que vai ser: ela é uma cientista. Quando eu traduzo do português para o turco, aparece essa frase aqui. E agora eu vou traduzir de volta clicando nesse botão. Quando eu fizer isso, eu espero que a minha saída seja também, ela é uma cientista, né? Se o algoritmo tiver sido treinado corretamente. Então, quando eu clico aqui, apareceu, ele é uma cientista. E isso, naturalmente, mostra pra gente um viés da sociedade. Esse viés é que existem mais cientistas homens do que mulheres. E foi assim que foi alimentado esse sistema para treinar e mostrar isso, que é um viés completamente antiético
e pode acarretar em alguns problemas na sociedade, né? Como, por exemplo, desmotivar meninas que querem ser cientistas em algum momento da vida. Agora eu vou voltar aqui para o Google Tradutor de novo, que eu vou colocar a nossa segunda frase. Então, deixa eu voltar aqui do português para o turco. E nossa segunda frase vai ser: ele é um dançarino. Então, de novo, eu tenho aqui a tradução para o turco. E eu vou clicar esse botão aqui para ver qual vai ser minha tradução para o português de volta. E eu espero que essa tradução seja: ele é um dançarino, né? Então, quando eu clico aqui, aparece: ela é uma dançarina. Que reflete um outro viés da sociedade. Ou seja, se você diz que alguém é dançarino, existe uma maior probabilidade que essa pessoa seja uma mulher do que um homem. E esse foi o jeito que o algoritmo foi treinado. Então, ele foi muito mais alimentado com dados de que os dançarinos são mulheres do que homens. E isso refletiu na tomada de decisão de sair de um gênero neutro e ir para um gênero feminino, para dizer que, na verdade, ela é uma dançarina, o que está errado, né? E esses exemplos que eu mostrei aqui no Google Tradutor, eles só vêm para reforçar como é que o viés aparece no treinamento desses sistemas, né? Sendo que uma situação ainda pior aconteceu em 2020 na Inglaterra, uma situação de política pública educacional. A Inglaterra surgiu com esse algoritmo de inteligência artificial que viria para substituir o Exame Nacional de Admissão para as universidades de lá, já que naquele ano 2020 estava tendo Covid e estava muito difícil aplicar a prova presencialmente, né? O primeiro critério foi a distribuição histórica das notas do colégio naquele exame nos 3 últimos anos. O segundo foi o ranking do aluno em alguma matéria específica em relação ao colégio. E o terceiro foi as notas anteriores daquele aluno nas provas anteriores, né, de anos passados. Bom, o problema maior está nesse primeiro critério, né? Porque imagine que você tem um aluno de baixa renda e por conta disso ele estuda num colégio público de baixa qualidade, mas que na verdade ele é um excelente aluno. Esse aluno ele nunca vai conseguir atingir a universidade dos sonhos dele, simplesmente porque o colégio dele historicamente não tira boas notas. Isso é um absurdo, né? Um claro caso de estratificação social, porque o algoritmo ele só está selecionando os alunos que estudam em colégios bons para entrar nas universidades. Isso foi um furdunço lá na Inglaterra, gerou vários protestos e estava na mídia durante muito tempo, né? E por conta disso, obviamente, o programa foi desligado e não aconteceu. Bom, até agora a gente tratou de problemas éticos e sistemas fechados, né? Que é onde surge o viés. Mas se a gente tiver um sistema aberto e uma inteligência artificial geral que pode ser tida como um ser pensante, que ela pode responder a estímulos que a gente nunca tinha dado antes e que a gente nunca mostrou para ela. É agora que surge o problema do alinhamento. Bom, o problema do alinhamento ele se refere ao desafio de garantir que essa inteligência artificial ela tenha valores éticos e morais alinhados com os valores humanos. Ou seja, como treinar um sistema de inteligência artificial para que ele se comporte seguindo valores humanos, mesmo que eu não tenha dito com clareza de que maneira ele vai atuar e de que maneira ele vai responder para atingir um certo objetivo. E existem várias situações no dia a dia onde o problema do alinhamento é extremamente importante, né? Então, por exemplo, vamos tomar o caso de carros autônomos. Imagine que você tem um carro autônomo que ele quer ir de A até B no menor tempo possível. Se eu não disser com clareza boas práticas de condução daquele veículo, esse carro pode simplesmente cruzar o sinal vermelho, atropelar pedestres ou até bater em algum prédio ou alguma casa que tiver por ali no caminho. Tava até pensando aqui como é que ia ser a cidade caso o algoritmo de inteligência artificial fosse treinado como eu dirijo lá no GTA. Na verdade, já aconteceram acidentes por conta de veículos autônomos. Em 2018, o Uber estava fazendo test drive com alguns carros autônomos nos Estados Unidos e simplesmente um dos carros atropelou uma menina porque ela estava atravessando fora da faixa de pedestre. E o algoritmo nunca tinha visto esse cenário, ele só tinha sido treinado para situações em pessoas atravessando a faixa de pedestre. Ou seja, ele teve que reagir a um cenário que não tinha sido dado como uma entrada para ele antes. Esse problema do alinhamento ele parece que está muito distante da gente, mas na verdade esse problema de carros autônomos é um problema que pode acontecer no dia a dia no futuro muito próximo, né? Bom, no fim das contas ainda não existe um jeito perfeito de introduzir conceito de moral e ética no treinamento desses sistemas de inteligência artificial. Mas existem campos novos surgindo na academia, né? Por exemplo, o Fairness Machine Learning, que busca você tornar esses algoritmos de inteligência artificial mais justos. Então você pode atuar tanto no pré-treinamento como no pós-treinamento, nos dados de entrada, por exemplo, como você balancear esses dados de entrada de forma que você tenha uma mesma população X e Y e que você não tenha essa distinção baseada no viés da sociedade, né? E assim você consegue tornar esses algoritmos de inteligência artificial geral que vão surgir cada vez mais justos e cada vez mais éticos, né? Na verdade, a AI vai acabar dominando o mundo mesmo, mas não diz a ninguém que eu disse isso não, isso. Tchau.